Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Direto do Campus, o podcast da Universidade de Vassouras. Lembrando que se você estiver aí no YouTube, curta o vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, marque para nos seguir. Começando hoje o terceiro episódio, eu não posso deixar de agradecer a enorme repercussão do segundo episódio do podcast, a entrevista com o engenheiro Marco Capucci, o presidente da Fundação Educacional Severino Sombra. Marco Capucci, que é o entusiasta do tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre inovação tecnológica. A quantas anda a Universidade de Vassouras no século XXI? Como é que a universidade está trabalhando para o futuro? Vamos conversar então com dois profissionais do Núcleo de Inovação Tecnológica do Escritório de Projetos da Universidade de Vassouras. Vou conversar hoje, teria o prazer de conversar, já agradeço aqui a presença e a participação, com a professora Elizabeth Gomes Sanches, ela que é bacharel e tem licenciatura em Ciências Biológicas pelo UFRJ, é mestra em Engenharia de Bioprocessos e Prototipagem de Bioprodutos pela UFRJ, é também doutor em Vigilância Sanitária pela Fiocruz. Vou conversar também com o professor Adauri Silveira Rodrigues Júnior. Ele é professor do nosso curso de Engenharia de Produção, engenheiro mecânico formado na casa, tem aí uns bons anos já de serviços prestados à Universidade de Vassouras, é mestre em materiais e também especializado em gerenciamento industrial e MBA em gestão de pessoas. Quero agradecer a presença dos dois, lembrar para você que está acompanhando a gente que a gente está sem máscara porque a gente está numa distância segura aqui nos estúdios do Direto do Campus, lembrando para você que a pandemia não acabou. Quando chegar a sua vez, vacine-se e se previna, porque, infelizmente, a pandemia não acabou. Eu vou começar perguntando, então, dando aqui as boas-vindas e perguntando para a professora Elizabeth Sanches, que na universidade é conhecida como professora Beth. Eu quero começar perguntando para ela o que seria o Núcleo de Inovação Tecnológica e como é que a professora, com esse amplo currículo, veio para Vassouras trabalhar aqui na Universidade de Vassouras. Na verdade, eu vim do Rio de Janeiro, trabalhei 34 anos na Fundação Oswaldo Cruz e gostaria de ficar mais próxima de casa. E eu fui procurando realmente lugares que eu pudesse contribuir com o meu currículo, com a minha expertise no que se tange, no que tange em relação à questão de inovação, transferência de tecnologia, desenvolvimento de produtos. E fui muito bem acolhida aqui na universidade. Vi que realmente eu poderia ser útil, com a minha expertise no que se refere a desenvolvimento de produtos, inovação. Então foi essa chamada que me deixou assim, bem interessada em vir trabalhar aqui. A professora que chegando em Vassouras encontrou, entre outros profissionais, ela trabalha com um grupo amplo de profissionais, evidentemente não teríamos como entrevistá-los todos aqui no nosso podcast, mas entre esses profissionais, o professor Adauri, a quem eu dou as boas-vindas aqui ao Direto do Campus, professor de Engenharia de Produção. Adauri, como é que foi o surgimento desse núcleo de inovação tecnológica? É algo que o presidente Marco Capucci é um entusiasta, que o presidente Marco Capucci gosta de falar da importância de quem é engenheiro como vocês, atenderem às demandas da sociedade, e trabalhar com uma universidade que atenda às demandas dos momentos que a gente atravessa, do momento que a gente atravessa. Como é que foi encontrar a professora Elizabeth Sanches e integrar esse núcleo de inovação tecnológica? Isso aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite para participar desse podcast. E como você bem mencionou, isso daí partiu de uma iniciativa da presidência de envolver as engenharias, dando suportes aos demais cursos, como uma ferramenta de aprimoramento de inovação. Eu já trabalhei, antes de vir trabalhar assim como a Beth tem uma experiência vasta na Fiocruz, eu trabalhei 24 anos numa empresa de grande porte, que era a BR Metals Fundições, no qual eu tive o cargo de engenheiro de desenvolvimento de produto. Então, essa expertise que eu já trago, associado mais à engenharia, isso daí me dá uma vantagem para poder desenvolver, aprimorar produtos, enfim. Com esse gancho, de poder estar atuando dentro dos demais cursos, como um viabilizador de
um suporte, né, para poder auxiliar os alunos nas suas tarefas, eu me sinto muito honrado em ter essa missão de contribuir e poder agregar aí valor aos produtos aí, ajudando, auxiliando os alunos a desenvolverem os seus protótipos, desenvolverem suas tecnologias, né, aprimorar conceitos, pesquisar junto com os alunos e respondendo, né, a ansiedade, né, o anseio do presidente, né, que é exatamente fazer a engenharia, agregar os cursos, né, juntar essas peças, né, para que a gente não seja uma instituição que tem o curso A isolado do curso B. A ideia é agregar esses cursos de maneira a eles interagirem entre si e produzirem coisas juntos, né? Florescerem coisas novas, né? O professor Dauri tocou numa questão importante. A gente fala de não termos os cursos isolados e, além disso, a ideia do núcleo de inovação tecnológica, o público-alvo é a universidade inteira. É claro que há uma proximidade maior com os mestrados profissionais. São profissionais, a gente já vai falar desses mestrados aqui, mas interessante notar, e aí antes aqui de começar a entrevista a gente conversava sobre isso, importante notar que há uma interação, que esse núcleo ajuda muitas vezes alunos da graduação. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu acho que isso é uma fala muito importante, porque o núcleo de inovação tecnológica, na verdade, ele é um núcleo, né, quer dizer, um centro onde as informações tecnológicas externas e internas à instituição, elas acontecem, né? Então elas se integram. E dentro desse núcleo nós temos o escritório de projetos, que é como se fosse assim, uma ferramenta tecnológica que ela desse condições, como bem o professor Dauri comentou, de fazer com que esses cursos se integrem, né? As três áreas do conhecimento, os 3 cursos de mestrado, eles são de áreas diferentes. Ciências da saúde, né? Diagnóstico e veterinária, e ciências ambientais, ciências aplicadas à saúde. Então, esses 3 cursos, eles demandam muita tecnologia, muito esforço desse grupo de professores multidisciplinar para que os projetos se transformem em projetos inovadores, em teses de mestrado, em primeiro lugar, e depois, futuramente, né, durante esses 2 anos, de curso, né, para poder ter o título de mestre em produtos de desenvolvimento tecnológico, de fruto de desenvolvimento tecnológico. Esses projetos, eles podem ou não virar propriedade intelectual, eles podem ou não ser patenteados, registrados e depositados, dependendo da classe desses projetos. Então, o que o núcleo de inovação tecnológica, mais especificamente esse setor nosso, né, de desenvolvimento, que é o escritório de projetos, ele faz com que a ideia do aluno ela se transforme num produto tangível de ser depositado no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. O que seria depositado? A professora usa o termo depositado, e de repente quem está em casa acompanhando a gente pelo YouTube não se liga o que seria esse depositado. Esse depósito é o seguinte, nós temos várias formas de depósito. Nós temos produtos, marcas, modelos de utilidade, depósito de registros de aplicativos. Então, são formas diferentes de depósito. O que é um depósito? É um documento, ele tem valor jurídico, ele tem valor comercial. O INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, é um órgão federal. Então, esse documento, esse conjunto de documentos que forma, né, esse documento final, que é o depósito, ele vai ter um número onde o mundo inteiro vai poder procurar essa inovação através desse INPI e conseguir enxergar essa tecnologia que foi desenvolvida em tal lugar. Então, isso é uma visibilidade que, como a gente, né, iniciou a nossa fala aqui, eu acho que a universidade, quando eu vim aqui ser entrevistada,
eu fiquei muito feliz da fala da universidade, que é justamente implementar essa cultura de inovação em todos os setores, graduação e os mestrados. Então, ela vem de encontro ao trabalho que nós estamos fazendo, né? Eu estou aqui desde 2019, então tem pouco tempo, e assim, eu tenho corrido profundamente no sentido de fazer com que essa cultura de inovação tecnológica, ela seja cada vez mais forte, não só nos 3 mestrados, mas também na graduação. Eu até brinquei com a professora, quando fiquei sabendo que ela havia entrado em 2019, entra no final de 2019. 2020, o mundo parou, então não tem muito resultado. E aí eu fiquei surpreso quando vi os números. E os números mostram que, mesmo com pandemia, mesmo com dificuldade para as aulas presenciais, que a gente vive, que o mundo vive desde o início da pandemia do novo coronavírus, a universidade vem avançando e avançando muito na questão de inovação tecnológica, na questão de pesquisa, né, professora? Com certeza. A área de saúde, que é o nosso mestrado de Ciências Aplicadas à Saúde, foi, assim, de uma certa forma, foi o que mais avançou, que teve um número maior de depósitos no INPI, ou seja, de redações de pedidos de patentes, né? Porque foi justamente a questão da necessidade, como nós discutimos anteriormente, é a resolução de problemas. Então, nossos mestrados, eles querem resolver problemas. E esses problemas estão relacionados à população, estão relacionados a questões importantíssimas que a população necessita. E nesse momento, como você bem colocou, a saúde era o problema principal. Então, a maioria dos nossos projetos nesse período, que teoricamente foi de latência, mas aqui não foi, nós trabalhamos muito no nossos desenvolvimentos, foi na área de saúde. Foi onde nós conseguimos números assim extremamente expressivos, né? No nosso mestrado de saúde, nós conseguimos 7 patentes, se não me engano aqui, nós temos finalizados 17 pedidos de patente. 3 aplicativos depositados no INPI. Então, não só registrados, mas também depositados. De todos os alunos inscritos, quer dizer, matrículas ativas, hoje, dos 3 cursos de mestrado, nós temos 75 matrículas ativas. Dessas 75, 33 processos são de depósito no INPI. Então, nós temos 42,6% de inovação em todos os projetos que nós temos na casa, claro, permeando as 3 áreas do conhecimento. Então, em andamento, nós temos 5 aplicativos em andamento nesse momento e 7 patentes em andamento. Ou seja, até o final desse ano, nós já vamos ter mais 7 depósitos de novas tecnologias desenvolvidas pela casa. Então, essa atuação desse grupo de profissionais, que são engenheiros, microbiologistas, eu como engenheira de bioprocesso e formuladora de medicamentos, então a gente atua como pesquisador, como professor, junto aos alunos, junto aos próprios orientadores do aluno, fazendo com que essas tecnologias elas possam ser realmente inovadoras e serem transformadas em produtos. A gente redige, né? A Dauri é uma pessoa que redige diretamente as minutas, né? Desses pedidos de patente, que esses pedidos são extensos, é uma burocracia grande. Nós temos minutas para serem redigidas, para cada vez mais a tecnologia... E esse escritório, então, facilita isso, né? É uma Porque ferramenta. Não necessariamente o mestrando ou o aluno de graduação, ele tem uma ideia, mas ele não sabe exatamente como é que ele vai executar essa ideia até virar uma patente no INPI, como é que vai virar um projeto que vai poder atender a sociedade. Então, essa é a importância, e aí é importante para a gente colocar para o público que está nos assistindo, do núcleo de inovação tecnológica e do escritório de projetos. E aí é interessante notar que os mestrados profissionais, e aí a pessoa, bom, quem é que faz um mestrado profissional? Bom, são profissionais dessas áreas, muitas vezes com anos de experiência, Sim. E eles trazem para cá inquietações, Sim. né, da sua atuação profissional. Perfeito. E desenvolvem projetos e produtos em cima disso. Eu quero fazer uma pergunta para a Dauri. A professora falou da questão do engenheiro e
eu sempre lembro uma fala do engenheiro Marco Capucci sobre isso, que o trabalho do engenheiro é exatamente isso, né? Pegar um problema da sociedade e tentar resolver, né? Se o engenheiro vê uma fila, ele tem que ver como é que some com aquela fila. Se o engenheiro vê lá um problema, ele tem que tentar solucionar. Como é que é, Adauri, trabalhar nesse núcleo, lidar, além dos profissionais, dos mestrados profissionais, com os alunos de graduação? Como é que tem sido isso? Porque a gente pensa, lógico, em quem já está no mercado, tem experiência, vem para o mestrado. A professora falou antes aqui da entrevista, a gente conversava sobre o nível dos alunos que chegam para o mestrado, né, que são profissionais capacitados, né, porque evidentemente que alguém que vai fazer um mestrado, ele vai passar por uma banca, né, ele não vai se matricular de qualquer maneira. Mas como é que é isso na graduação? E a gente falava aqui da alegria de vocês com a enorme participação dos alunos também da graduação, né? Das graduações. Inclusive, eu tenho aqui comigo um exemplo forte, né? Que eu, nesses 10 anos de experiência que eu tenho de docência, eu consegui participar junto com os alunos da graduação de medicina, um grupo grande, inclusive, com quase 12 pessoas, né, concluindo-se aqui o pessoal da Liga de Medicina, de Cirurgia, e esses alunos, eles vieram com uma ideia e nós vieram com uma sementinha e aí a gente foi regando, trabalhando o terreno, tal, isso daí foi florescendo e graças a Deus conseguimos chegar numa patente, né? A patente, na verdade, é um registro dessa tecnologia, ela tem valor comercial. Então, daí a importância de um aluno de graduação que ainda não está formado, já sair da faculdade, além do diploma, ele sai com um registro de uma patente de uma tecnologia inovadora. E dependendo dessa tecnologia, ela pode valer muito, muito dinheiro. Então, a gente está falando aqui de um negócio que o aluno ele pode ser já para a gente notar com o aluno da graduação. Da graduação. Já tem essa curiosidade, né? Porque tudo nasce de uma curiosidade, né? E já tem essa curiosidade e essa capacidade de estar desenvolvendo e usando esse núcleo para desenvolver projetos tão importantes. Exatamente. Né? Então, eles trazem a ideia geralmente nasce com os alunos, que são, né, as necessidades surgem com esses alunos. Nesse exemplo, os alunos, plena pandemia, uma das tratativas, né, terapêuticas da COVID é fazer a traqueostomia e os alunos tinham uma necessidade grande de... A traqueostomia é para aquele processo de intubação. Exatamente, para aquele processo de intubação, correto. E aí surgiu-se a ideia de fazer um dispositivo que simulasse e auxiliasse os alunos a fazer um treinamento. Então essa daí foi a premissa básica que os alunos trouxeram. Então eles trouxeram essa sementinha. Beleza. Dessa sementinha nós fizemos o modelamento e eu aqui estou representando o escritório de projetos. Então não sou eu, o Adauri, que fez. Foi um escritório que tem... Como a gente explicou, não teria Exatamente. como a gente entrevistar todo mundo e os professores aqui estão representando uma enorme gama de profissionais da Universidade de Vassouras que trabalham no escritório de projetos. E aí eu já cito aqui com louvor, né, o engenheiro Luiz Caramês Berteges, que trabalha conosco no escritório, um profissional de excelência, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, graduado em ciências ambientais na nossa instituição, então nos auxiliou. A Ana Carolina do Carmo, Carmo, engenheira ambiental, então ela tem toda a pegada, vamos dizer assim, da questão do resíduo, do tratamento de resíduo. Que é uma demanda do nosso... Mas é uma demanda também do nosso mestrado de ciências ambientais, temos vários projetos nessa área. Então, ela tem essa questão ela traz também a visão da regulamentação. De descarte, reciclagem, porque todo produto ele tem uma vida útil, em algum momento ele vai ser descartado, então ela já traz essa visão de reciclagem, de aproveitamento dos materiais, de não ser materiais agressivos, né, para a natureza, uma série de coisas. Gostaria também de ressaltar aqui a participação do professor Adiel,
Ricci, que ele é um grande parceiro, uma pessoa que ele trabalha aqui com a área de desenvolvimento de placas, né, circuitos, né? O filho dele, o Davi Ricci, que também trabalha com a parte de desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de tecnologias de informática compatíveis com celular, com Android, e a partir desse somatório de habilidades, né, somatório de diversas áreas da engenharia, né, seja ela elétrica, seja ela software, seja ela de circuitos, seja ela da própria parte da pesquisa, esse juntar com a ideia dos alunos fez florescer esse dispositivo no qual a gente tem a filosofia de tentar prover essa solução, né, atender essa necessidade dos alunos com um dispositivo que possa auxiliá-los, né, na prática médica. Esse dispositivo, bom, só abrir um parênteses rapidamente aqui, quer dizer que o Adiel Ricci não bastava ser uma enorme autoridade em língua portuguesa, né? O Adiel Ricci é também um profissional aí ligado ao nosso escritório de projetos. Muito bom saber. Adiel Ricci, filho do seu João Ricci, que durante muito tempo foi quem garantiu o direito do vassourense a assistir televisão, no tempo que ele que cuidava da nossa torre de TV, num tempo que não havia tecnologia de hoje, e televisão era tudo, era ele que garantia a nossa boa e velha televisão. Muita gente está acompanhando a gente, não faz ideia de que houve um tempo em que a gente não assistia televisão por aplicativo, em que não existia YouTube, em que não existia Netflix, enfim. Era o seu João Ricci que garantia a nossa novela e o nosso futebol de cada dia. Eu queria completar a fala do professor, né, que nós temos a professora Graciane, que ela é uma colaboradora, ela não faz parte também, ela não faz parte do escritório de projetos, mas ela é uma professora da área de microbiologia, como eu também sou da área também, né, de biotecnologia. Então nós duas, de uma certa forma, nós trabalhamos juntas quando os projetos nessa área, né, de atuação, eles entram e a gente precisa dar uma refinada nesse projeto, né? Como, vou dar um exemplo, a aluna entrou para o curso de veterinária e aí ela iria fazer um mestrado, quer dizer, uma tese sobre testes, né, em uma determinada doença que é uma esporotricose, uma doença, uma zoonose causada, né? É um fantasma para todos os gateiros. É um fantasma para todos os gatos, né? Os gateiros também. Os gateiros também. Exatamente. Os pais então, ela é uma zoonose, os pais dos gatos, pois é, uma zoonose. Então, um dos exemplos que eu acho que é interessante dessa integração é justamente um curso de veterinária, de diagnóstico veterinário. E aí a ideia foi surgindo, foi discutindo, e nós chegamos à conclusão que nós iríamos fazer um medicamento. Ah, que bacana! Eu falei assim, olha, a Beth faz medicamento, então vamos fazer um medicamento para a tese da nossa aluna. E ficou ótimo, né? Eu não posso conversar muito sobre isso, porque ainda está sob sigilo. Vamos entregar o ouro. A gente não pode entregar o ouro, mas assim, é um ouro que a gente vai ter, né? Porque vai ser um produto, inclusive, para você ter ideia, o escritório de projetos também, ele faz essas parcerias externas. Uma farmácia de manipulação que faz produtos veterinários e ela é certificada. Isso é um nível, né, de parceria interessantíssimo, porque a gente tem um parceiro muito bom no mercado, que ele já é estabelecido no mercado. Então, essas parcerias que a gente faz de prestação de serviços com esses parceiros externos e que são certificados, como também desenvolvimento de alguns aplicativos, também fizemos algumas parcerias externas e foram ótimas. Nós temos um escritório de advogados que trabalha justamente com as nossas minutas, desenvolvimento e redação dessas minutas conjuntas ao nosso grupo. Então, são parcerias que o escritório tem, que o núcleo de inovação, na verdade, né, que é superior, ele tem, e que faz com que essas articulações todas aconteçam. Que, na verdade, nós somos como se fosse um polvo, né? Nós temos os nossos tentáculos tecnológicos e aí nós abraçamos todos os pedaços, né, dessas áreas multidisciplinares que a gente precisa para que o negócio saia. E é realmente um negócio,
Por quê? Porque esse exemplo que eu dei do produto, do medicamento, ninguém ia fazer medicamento. A proposta inicial da aluna não era medicamento. Então, é o que eu quero dizer. Às vezes, a proposta entra, nós, professores aqui, com as nossas expertises, a gente, às vezes, pode até mudar esse trabalho, fazer com que que o aluno mude de ideia e passe a ser uma ideia inovadora. Então, a gente está beneficiando a esse aluno, de uma certa forma, a ter um nome numa patente. Essa patente é da universidade. Eu acho que isso não ficou claro. Eu queria até colocar isso, que eu acho que é uma coisa muito importante. A universidade, ela é detentora dessa patente. E os alunos são sócios, né? Então, essas tecnologias, elas podem ser apresentadas ao externo, né? Ao ambiente externo, público ou privado, sob a forma de edital, sob a forma de portfólio de inovação, que isso depois eu vou contar sobre isso, é uma novidade, que são coisas para o futuro que nós vamos fazer, mas assim, essas tecnologias, elas ficam aptas a serem ofertadas. E a maneira da gente negociar essas tecnologias é justamente através da propriedade intelectual. Então, a importância que eu quero dizer da cadeia, vamos dizer assim, de desenvolvimento dessa situação do negócio dentro da universidade. Ela parte do aluno que entra com o projeto no escritório de projetos, através dos mestrados ou da graduação. Esses projetos são analisados por nós, a gente faz uma prévia desses projetos, né? Uma análise prévia, se eles têm cunho ou não tecnológico, se eles podem ou não ser modificados, do jeito que eu expliquei aqui, dei o exemplo do medicamento, né? Se esses projetos eles podem ser alvo exclusivamente de tese, isso tudo a gente faz anteriormente. E aí, nessa triagem, a gente faz uma busca por anterioridade. O que é isso? Nacional. É avaliar se a nível de Brasil nós temos coisas semelhantes e o que essa semelhança tem com o nosso projeto. Se for uma semelhança muito forte, aí a gente tem a oportunidade de chegar para o aluno e dizer, olha, vamos dar uma modificada? Eu não posso chegar aqui e querer patentear uma caneta, por exemplo. Exatamente. Mas se a sua caneta tiver um diferencial tecnológico, que ele vai ser agora, né, uma câmera, um áudio, enfim, estou agregando informações e agregando inovação. Aí eu tenho um novo produto. Não necessariamente toda a sua caneta, aliás, todo o seu produto se resume na caneta, mas ela pode conter agregações e de inovações outras e se transformar num terceiro produto. Então, isso a gente orienta. Esse grupo todo que o professor Dauri falou, né? E mais esses outros professores, eu falei da professora Grace e outros professores mais da veterinária, que dão um suporte para a gente assim, formidável, né? Esses professores, eles atuam dessa forma. E sabe de que forma? É a entrevista, é a conversa, é a relação interpessoal com esses professores e alunos e orientadores. Então, o escritório, na verdade, ele é bem, vamos dizer assim, um ambiente de conversa, né, Dauri? Colaborativo. A gente tem reuniões maravilhosas. O Adauri me convidou antes de ontem, né, para fazer uma conversa com esses alunos da graduação de medicina. Era 15º período, se não me engano. 11º período. Eu fiquei impressionada com o projeto. 11º e com o 7º período. E com o 7º período, eu achei maravilhoso. Duas equipes assim, interessados em inovação. E outra coisa, fizeram perguntas para mim em relação à lei de inovação. Fizeram perguntas fortes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que realmente a cultura que o nosso presidente implanta, né, e vem implantando desde 2012, cultura de inovação, de desenvolvimento, de resolver problemas da sociedade, ela está realmente sendo permeada por todos os ambientes. Ele fala sempre na importância de não simplesmente formar o futuro profissional, mas formar o profissional do futuro, alguém que tem uma visão, né, além do que a gente está vendo e pensar em soluções para os problemas da sociedade, além de simplesmente ter um diploma. Professor Adauri, seria interessante, a gente já tocou aqui nesse dispositivo, que foi desenvolvido por alunos
da graduação. Da graduação em medicina. Alunos de medicina da Universidade de Vassouras, alunos ainda na graduação, não eram alunos do mestrado. Eu queria que o professor aproveitasse para mostrar como é que funciona esse produto que surgiu de uma demanda por conta da dificuldade, da importância de se fazer intubação em tempos de pandemia de novo coronavírus, né? Exatamente. Então, eles trouxeram uma demanda, eles já tinham um simulador, um dispositivo bem mais simples, né, no qual eles faziam, só que eles queriam ampliar essa ideia. Então, aí que eles trouxeram essa demanda para o escritório, né, viabilizados, trouxeram essa demanda e nós começamos então a desenvolver, agregar, a pesquisar, fazer a caracterização, criar os dispositivos seguindo aí a anatomia junto com os alunos. E foi desenvolvido aqui na casa? Todo ele desenvolvido aqui. E aí, junto com os outros professores, tanto o Adiel, tanto com o Davi, criaram equipamento de Arduino e criamos uma sequência. Então, qual é o diferencial desse? É feito numa impressora em 3D? Isso aqui é feito numa impressora 3D. Então, qual é o diferencial desse dispositivo, desse equipamento? Que o aluno ele tem aqui botões nessa parte posterior e ele, ao pressionar isso aqui, ele tem uma sequência das operações de traqueostomia no caso. Posicionar paciente em decúbito dorsal, com coxim sobre os ombros e deixar pescoço hiperestendido. À medida que essa voz vai narrando passo a passo da prática médica, o aluno ele não deixa nenhuma das operações, né, nenhum dos procedimentos descobertos. Então ele vai fazendo isso aqui passo a passo. Isso daqui, além de trabalhar, né, as questões de procedimento, de passo a passo, não pular a operação, não pular etapas, né? Isso aqui vai seguindo uma etapa lógica. Caso o aluno não tenha dúvida, ele pode voltar o áudio, repetir, né? Ele pode avançar. Então, ele vai em tempos de pandemia, o cidadão comum, todo brasileiro, parece estar ciente ou ficou meio que especialista nesse tema, né, da importância da intubação e coisas que leigos como eu e como muita gente está acompanhando a gente não sabia, da dificuldade, né? Não é algo simples as pessoas aprenderam a saber, né, o drama e a importância da intubação. Né? É verdade. Isso aí. Esse dispositivo, ele tem a ideia de trabalhar esse treinamento, esse simulador, e tem a questão de trabalhar esse treinamento para os alunos de graduação de medicina, mas ele também pode treinar enfermeiros, pode trabalhar profissionais de saúde, pode ser levado para uma palestra, para um congresso, né, que é a próxima etapa desse dispositivo, é ser apresentado num congresso pelos alunos de medicina. Então, quer dizer, levando o nome da nossa instituição, levando a nossa tecnologia, mostrando aí que nós somos capazes de desenvolver, né, esses produtos de relevância tecnológica aí para a área médica. E se Deus abençoar, nós vamos estar colocando aí, viabilizado pelo senhor Trajano, mais 3 dispositivos desse aqui completos. Trajano, que é o coordenador do mestrado da saúde. Ciências aplicadas à saúde, professor Trajano. Professor Trajano. E nós vamos... Essa voz me ocorreu uma coisa, essa voz não é voz de fluminense, né? Não é uma voz de carioca ou de morador do interior do estado. Essa é uma aluna nossa? Essa voz é de uma aluna nossa? Essa é uma aluna nossa chamada Renata Guerra, ela é de Goiás, e daí esse sotaque forte que ela tem. Inclusive gostaria, se ela estiver nos ouvindo, mandar um grande beijo para ela. E ela foi gravada, né, essa voz aqui foi gravada nesse estúdio. Bacana. Junto com a aluna, né, com microfonezinho, tudo direitinho. Ela era aluna, agora já é médica. Ela aluna, agora já é médica. Médica e inventora. Inventora. Né? Inclusive, ela saiu daqui, eu gostaria de ressaltar que ela saiu da nossa instituição com um diploma de medicina,
da Universidade de Vassouras, final de 2020. Além disso, ela saiu com um depósito no INPI também no final de 2020. Então, já saiu para o mercado de trabalho com um diferencial que poucas universidades, né, são capazes aí de prover, que é o aluno sair já com um diploma de graduação mais uma patente de tecnologia registrada no INPI. E a Renata Guerra, que eu não sei se voltou para Goiás, muito provavelmente voltou para Goiás, sim, né? E a quem a gente manda um abraço, ela representa aí essa qualidade do aluno que é formado na Universidade de Vassouras. A qualidade do profissional formado aqui, o que nos enche de orgulho, né? Isso aí. Queria mandar também, aproveitando essa deixa, mandar um abraço de outras inventoras que também participaram, né? Eu me lembro aqui da Gisele, eu me lembro da Tamires, né? É uma lista grande, que são 12 alunos ao todo, eu não vou lembrar. A gente agradece a todos eles. Agradece, né, a todos, né? É que a Renata acabou ficando marcada por causa da voz, ficou marcada, né? pela voz aqui, que eternizou aqui sendo a locutora aqui do nosso dispositivo. A gente falou da aluna, a gente agradeceu a aluna e eu queria agradecer aqui, vocês podem falar dele, o pró-reitor, nosso pró-reitor, Carlos Eduardo Cardoso, o Cadu. Nosso professor, né? Cadu. Professor Cadu, nosso gaúcho. O professor Cadu, ele acredita nas coisas inovadoras. Então, eu também tenho muito a agradecer. Vibrou muito com a ideia desse seu tema do podcast. Com essa ideia de transformar, né, não só a questão do escritório de projetos de desenvolvimento tecnológico, mas ele dá credibilidade aos profissionais que trabalham com ele. Então, eu acho que isso é uma ferramenta muito importante, porque se um gestor dá credibilidade aos seus profissionais, nós somos todos uma grande equipe. Os secretários, todos ajudam. A equipe inteira é proativa no sentido disso tudo que a gente está comentando aqui ser factível. Então, isso é muito importante, a gente tem muito a agradecer, eu agradeço muito, estou aqui na universidade há pouco tempo, mas eu vi um ambiente muito proativo nesse sentido e de realmente fazer com que essas tecnologias virem um negócio e também um diferencial nesses currículos, porque pegando o gancho do professor Adauri, eu vou até mostrar, né? Vou falar sobre alguns projetos, alguns produtos que nós patenteamos e registramos das 3 áreas, né? E que eu não consigo mostrá-los, mas eu posso falar pelo menos a relação desses produtos. No mestrado de Ciências Ambientais, por exemplo, nós temos um aplicativo onde ele ajuda a monitorar as avaliações físico-químicas de águas poluídas. Então, esse aplicativo ele facilita a vida de quem está trabalhando no rio, no açude, no local que ele precisa fazer esse tipo de avaliação. Monitorando até a qualidade da água. Então, é para monitorar a qualidade de água. Então, ele não precisa, de repente, estar com a sonda o tempo todo. Ele pode, através do aplicativo, estar recebendo essas informações e conseguir fazer com que essas informações sejam integradas em outras situações. Então, isso é um diferencial muito interessante e é do Ciências Ambientais. Outro aplicativo que também foi depositado, são aplicativos registrados e depositados. Qual é a diferença? Uma coisa é você registrar esse aplicativo, você simplesmente registra. Então, a universidade, ela desenvolveu aquele aplicativo e ele cai em uso comum, em uso público. Mas no momento que você pega o registro e deposita, é porque ele tem realmente uma aplicação comercial, ele tem um diferencial tecnológico, ele tem poucas anterioridades e essas anterioridades... Então, isso é uma inovação tecnológica e você passa a ser dona daquela inovação tecnológica. Perfeitamente. Tecnologia. Exatamente. Então, através daqueles trabalhos, daqueles estudos anteriores que eu comentei, que são as anterioridades, as buscas por anterioridade nacional e internacional, a gente consegue fazer com que um registro desse possa ser depositado. Então, ele já passa do status de registro para depósito. Então, ele é inovador.
pode ser comercializado. Então, é a cadeia do negócio que eu comentei. Outro projeto interessante, qualidade das condições ambientais de trabalho remoto após a Covid. Então, foi desenvolvido um aplicativo onde essas pessoas que passaram a trabalhar de forma remota, elas passaram a ter problemas de saúde e problemas de comportamento por conta dessa situação. Né? Pessoas estavam acostumadas a trabalhar nos seus ambientes de trabalho, passaram a trabalhar em casa. Se isso é saudável psicologicamente, é isso que esse aplicativo vem a demonstrar, e também a questão do ambiente onde você trabalha, se você está bem acomodado, se é adequado para o tipo de serviço que você está fazendo em casa. Então, esse aplicativo também eu achei muito importante. É uma resolução de um problema, é uma detecção de um problema de saúde que as pessoas possam vir a ter. Isso é um item. E o outro é um controle de vetores, né? Nós temos uma rede Zika, fazemos parte de uma rede Zika, nós temos uma profissional, uma pesquisadora, que é a professora Marise, ela faz parte da rede Zika, e junto com outros professores, onde a gente faz testes de substâncias oriundas de plantas com vetores. Então, é uma maneira da gente indicar que substâncias têm atividade contra vetores. Então, é um serviço, na verdade, muito interessante, para detectar substâncias interessantes que possam se transformar em produtos, né? Em repelentes, inseticidas, enfim. Então, isso da área de ciências ambientais. Até porque mesmo em tempo de pandemia a gente segue preocupado com a dengue, né? Aí, com certeza. Eu assim, vou ser assim, um pouco particular em relação a essa questão, que eu também desenvolvi tecnologias referentes a controle de vetores da dengue, da malária, da filariose. Então, eu tenho, assim, 3 produtos que também foram desenvolvidos nessas áreas. Então, assim, são produtos biológicos, não são a partir de plantas, mas de bactérias. Então, é realmente uma coisa muito importante a gente ter produtos biológicos para controle desses vetores, dessas doenças. Só um pequeno parênteses, essa nossa rede Zika é muito importante. Né? Na área de veterinária, do diagnóstico de medicina veterinária, nós temos um dentista humano, um dentista, que desenvolveu um implante para cachorro. Olha que coisa interessante. Nós temos um aluno que ele é dentista, ele se inscreveu no mestrado de diagnóstico de medicina veterinária. Eu participei desse trabalho, assim, né, bem de perto, e o Adauri desenhou, né, esse implante. Então, foi uma coisa assim, muito interessante, porque você vê, a pessoa vem com uma ideia totalmente, eu falei assim, nossa, mas como assim implante? Aí depois nós fomos conversar com os veterinários que diagnosticam, né, que os cães têm problemas de mastigação, que eles perdem esses dentes caninos, né? E aí nós vimos a necessidade real dos cães terem um implante. Então, assim, é uma resolução de problemas da área de veterinária, da área pet, que hoje é um grande negócio, a área pet. Se os cãezinhos falassem, eles diriam que eles precisam dos caninos, os caninos deles são importantes, não são os nossos sisos. Não, por exemplo, que a gente, quando nasce, quer se livrar deles. Eles precisam. Eles necessitam para viver, para poder mastigar e tudo mais, enfim. E conseguiu desenvolver esse implante. Sim, é uma patente maravilhosa, foi um projeto assim, complicado, nós tivemos que fazer diversas vezes, por causa das anterioridades da área humana, da saúde humana. Então, nós tínhamos anterioridades que não eram veterinárias. Olha só a questão da patente. Toda hora chegava uma anterioridade. E aí, nossa, que anterioridade é essa? Mas isso não é para cachorro, isso é para ser humano. Porque existe toda uma anatomia maxilar, medições, nós fizemos várias medições, né? Não é simplesmente adaptar algo do ser humano. Não, de jeito nenhum. Toda uma análise da estrutura, né? Porque o maxilar do animal é completamente diferente, os esforços, né? A pressão que o cachorro faz, ele é muito mais alta. Então isso a necessidade dele é diferente da nossa. Uma série de impactos aí tecnológicos, né? Que tem que ser levados em consideração.
E para desenvolver isso aí foi uma grande Foi pesquisa. muito difícil. Com o apoio aí da professora Renata, na qual eu gostaria até de mandar um abraço para Muito, ela. muito importante. A Professora Renata, é que é nossa a professora, orientadora, orientadora veterinária. desse rapaz, né, chamado Luiz Felipe. Foi muito bom esse Aluno trabalho, que porque você vê, integrar, né, um profissional da área de odontologia humana com a parte de veterinária e a experiência ele dele. com certeza é apaixonado por animais. Né? Nossa, é interessantíssimo. Então, isso que eu achei que é interessante trazer para a gente aqui esse caso, né? Um aplicativo também, que também foi registrado e depositado, que nós temos só uma anterioridade e é internacional, é o aplicativo do casco, de medição de casco de cavalo. Então, esse aplicativo foi muito interessante pelo seguinte, porque nós não tínhamos ideia, né, de quanto é necessário você ter um bom ferrageamento, um bom processo de ferrageamento dos cascos dos cavalos. As questões técnicas em relação a cavalos que fazem competições, como isso faz o animal ter maior rendimento ou menor rendimento numa pista, por exemplo, cavalos de marcha, cavalos de corrida, lesões nos animais. Evita lesões de tendões. Olha, um estudo da parte veterinária voltada para o ferrageamento. Então, o aplicativo, ele foi muito bem desenvolvido, o profissional é um profissional, inclusive, já competente no mercado, já conhecido, estabelecido no mercado de ferrageamento, é um veterinário. E, então, foi também um aplicativo muito interessante. Nós temos apenas, como estou falando, uma anterioridade. Então, é uma patente forte. Né? Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Nós temos patentes médio, fraco e fortes, de impacto comercial. Então, são todos esses projetos que eu estou te mostrando, que eu estou te trazendo, eles têm esse cunho de te mostrar áreas diferentes. É muito inovador. Né? É muito inovador, é muito multidisciplinar. Né? E aí nós temos uma outra questão que foi a do medicamento que eu comentei, que a minha menina começou com um teste de microbiologia e está terminando com um produto, um medicamento veterinário. Também é um negócio também muito inovador, muito interessante. E com um parceiro que já pode produzir. E o potencial comercial, né? Porque então nós já podemos produzir se quisermos. Imagina só se esse produto, né, da esporotricose seja vendido em todas as farmácias aí pro Brasil, imagina, nas lojinhas, imagina quanto que isso daqui não pode realmente reverter em valor. Né? Ele tem uma característica diferente, assim, ele não é um produto de engenharia, ele tem um aspecto diferente de desenvolvimento, ele tem todo um processo de desenvolvimento bem diferente. E mostra a questão multidisciplinar. Perfeito, do que o professor Dauri colocou. Então para vocês terem ideia, nós precisávamos de um ambiente todo ele reblado, para que a gente, reblado é o certificado, na área de insumos veterinários, para que a gente conseguisse fazer todas as etapas do desenvolvimento da fórmula de maneira adequada a se transformar num produto já embalado. Então, o caminho dessas operações é diferente de um caminho de um projeto de engenharia, de modelagem. Isso é um produto que a gente não modela, esse é um produto que a gente não tem impressão 3D. Né? Então, é uma fórmula, é um medicamento. Então, ele tem de uso tópico. Então, ele tem toda uma chamada de tecnologia, das etapas de desenvolvimento, que são muito diferentes desses outros que a gente comentou. Então, para você ver que da área de veterinária. Então, para você ver que a gente pode fazer também da área humana, se for o caso. Então, a gente tem expertise aqui na universidade para atender a todos os gostos, nesse sentido. Né? E eu gostaria de ressaltar, né, que é sempre... Em qualquer dos projetos, o que fica evidente em todos eles é o trabalho colaborativo. É mãos dadas para um projeto, para agregar valor, para que cada um dê o seu melhor, dê o que nós podemos, o que a gente pode contribuir para que esse produto possa melhorar. Então essa é a ideia, essa aqui é a nossa bandeira, trabalhar de forma colaborativa, porque quem ganha, na verdade, com isso é a instituição. Quanto mais esse tipo de trabalho prosperar, mais nós vamos ter uma instituição forte, mais nós vamos ter comunicação entre os setores, não seremos assim irmãos,
separados, cada um no seu quarto. Não, Não. seremos irmãos numa casa todos juntos. Isso daqui vai crescer a instituição, vai levantar o nome da instituição como um todo, né? A primeira pergunta que você me fez sobre a questão do Núcleo de Inovação Tecnológica, como é que ele atua, então nós contamos uma série de coisas. Depois que a gente explicou isso tudo, ele também tem a função de fazer essa integração intrainstitucional. Porque eu falei de serviços externos, de parceiros externos. O que nós estamos buscando hoje também, que eu acho que também é uma fala que eu já escutei do nosso presidente, é o serviço tecnológico interno. Então, vou dar um exemplo. Essa questão da formulação, por exemplo, essa questão da formulação a gente poderia estar fazendo no laboratório de microbiologia. A gente poderia estar desenvolvendo, né? Então, assim, nós estamos avaliando toda a infraestrutura técnica instalada da universidade. O que essa infraestrutura técnica da universidade, esse é serviço do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, o que essa infraestrutura técnica pode nos oferecer, a nós aqui do núcleo, da inovação, do desenvolvimento, o que essa infraestrutura técnica pode nos retornar para que a gente a utilize ou então dê realmente um upgrade nessa infraestrutura, para que a gente possa ter serviços internos atendendo a essas demandas de tecnologia dos nossos projetos. Cada vez menos usando serviços externos. Eu não estou dizendo que o serviço externo seja ruim. Ele é importantíssimo. Mas você tem dentro da casa profissionais, expertises que podem ser utilizados nesses processos. Nesses processos. Além das pessoas, nós temos os ambientes, os laboratórios. A universidade tem uma infraestrutura muito boa. Ela só precisa andar junto nesse momento com esse trabalho que a gente está fazendo, que está sendo assim galopante, né, nesse sentido. Então essa infraestrutura ela vai começar também é uma visão que nós temos e é um trabalho que nós estamos também fazendo, né, aos poucos, fazer a junção, né, dessa infraestrutura com as nossas demandas de serviços e para atender a essas tecnologias, ao desenvolvimento desses projetos. Então, acho que isso é importante a gente comentar também. E temos também um resultado, que eu acho que assim, foi um resultado muito bacana, que é esforço de todo mundo, que foi uma venda de tecnologia oriunda do curso de Ciências Aplicadas à Saúde. Sim. Né? Correto. Então, nós temos um produto que nós negociamos, acabamos de negociar, e nós conseguimos fazer uma venda direta, quer dizer, uma cessão de direito da patente. A patente foi vendida, ela já está em processo. Uma tecnologia que nós desenvolvemos e a gente vendeu para que alguém possa... A iniciativa privada comprou. Investidores externos tiveram interesse em vir exatamente. Aqui colocar dinheiro, vir com aporte de dinheiro, né, angariando recursos para a nossa instituição, para fomento das nossas atividades. Das nossas atividades. Seja, quem sabe no futuro a gente pode pensar em ser autossuficiente, né, em si. E foi um projeto que ele não começou assim, não foi um projeto muito robusto. Ele foi um projeto simples, uma ideia simples. Foi uma ideia, ela é o resumo de todas as questões que nós colocamos. Mas muitas vezes os grandes projetos nascem de ideias simples, então, né? É isso que eu estou colocando. E voltado também para a área do Covid, Perfeito. Né? Porque o que acontece, né? O profissional que está lá na linha de frente, e no caso esse aluno, né, o Pedro Passetto, médico, estava na linha de frente, ele é capitão da área de medicina do Exército Brasileiro. Uhum. Então, a gente está falando aqui de uma pessoa de alta relevância aí no combate da Covid e linha de frente mesmo. Atendia, né, uma ala inteira, uma ala inteira de pacientes com demanda de Covid, né, trabalhando aí diuturnamente com isso. E esse Pedro Passetto, né, ele veio com uma demanda. Qual foi a demanda dele? Quando ele ia fazer o processo de colocação do tubo no pulmão do paciente, o pulmão do paciente está um pulmão cheio de Covid, com certeza, né, emitindo, exalando aquela carga viral no ambiente. E o médico, ele está ali na linha de frente, ele tem que lidar com aquilo. Ele não pode pegar, né, porque senão se ele pega, é ele que está na cama do dia seguinte.
Não, lembrando que até porque nesse período aí não existia vacina ainda, né? Também, Era mais isso dramático. daí é Ainda outro tem agravante. outra questão. É. Então, para que o paciente, ao procedimento, não exalasse, né, quando o tubo estava lá dentro do pulmão, antes de conectar, antes do momento da conexão na máquina, no ventilador mecânico, o que ele fazia? Ele fazia, pegava uma pinça de sutura, né, e vedava o tubo de maneira improvisada para que aqueles aerossóis, né, não fossem projetados pelo tubo no rosto do médico, né, e viabilizasse o médico adquirir a Covid. Então, ele, para se proteger, ele vedava aquilo ali e depois ele entubava e tirava, né, conectava na máquina e tirava, então, esse clamp. E aí ele teve a ideia de fazer um oclusor, né, um clamp, para que ele pudesse vedar esse tubo de maneira apropriada, né, essa saída de maneira apropriada, não com uma pinça, né? Uhum. Então essa foi a demanda, fizemos a pinça direitinho, esse oclusor, e a ideia foi muito bem sucedida. Graças a Deus despertou interesse de vários investidores, né? E nós estamos muito satisfeitos, né, de ter conseguido realizar essa venda de tecnologia, né, mostrando aí o potencial da nossa instituição, felizes aí por estar caminhando nesse sentido, né? Estamos gateando, mas estamos já nesse caminho, nesse sentido, nessa direção, que é também mais uma das diretrizes, né, do próprio Caput, né, alinhados com essa estratégia, né, que o Caput é um visionário nessa parte, né, Com certeza. de estratégias, né, então tudo que ele orienta, a gente tenta acatar e tenta seguir nesse caminho como aí o norte, aí nosso direcionamento. Então, de 2019 até agora, do final de 2019 até agora, que a primeira patente foi depositada em 2019, nós já temos uma transferência, uma venda de tecnologia oriunda desse sistema todo que a gente comentou aqui. Professora Elizabeth, e que história é essa de portfólio do NIT? É o portfólio de inovação da universidade. O NIT vai ser o gerador da informação. E aí esse portfólio ele vai conter todos os depósitos, é uma apresentação de todos os nossos projetos que foram patenteados e que estão aptos a serem negociados. Então, esse portfólio ele vai desde patentes, registros e aplicativos, enfim. Inclusive desses projetos que nós falamos. Desses projetos que a gente comentou aqui, que eu trouxe pelo menos alguns de cada área, mas existem outros. A professora Dauri fez um vídeo maravilhoso com todos esses projetos, mostrando, né, discutindo cada um deles, algumas características de cada um deles e apresentando esses projetos. É uma prévia, na verdade, esse vídeo, é uma prévia do nosso portfólio que se nós tivermos ano que vem uma condição melhor em relação à pandemia, nós temos a ideia de fazer um convite aos NITs de outras instituições de pesquisa, de universidades, órgãos de fomento, representantes de órgãos de fomento, de agências de inovação, para presencialmente nós lançarmos esse portfólio de inovação através do Núcleo de Inovação Tecnológica e da pós-graduação de pesquisa e pós-graduação a reitoria de pós-graduação de pesquisa, né? E a gente apresentar isso para o ambiente externo. Bom, o portfólio vai ser lançado quando a pandemia deixar. Esse vídeo, que a professora já falou, desenvolvido pelo professor Adauri, você pode na descrição, tem link na descrição do vídeo aqui no YouTube, e você vai poder acompanhar um pouco do que vem acontecendo nas pesquisas da Universidade de Vassoura. A gente vai caminhando para o final do nosso terceiro episódio. Eu quero agradecer demais a presença aqui do professor Adauri, da professora Elizabeth. Queria agradecer e deixar aí à vontade para fazer suas considerações finais, começando pela professora Elizabeth. Obrigada, mas eu agradeço muito o convite e eu gostaria de agradecer imensamente ao nosso pró-reitor, professor Carlos Eduardo Cardoso, aos nossos coordenadores dos nossos cursos de mestrado, que acreditaram na gente e que viabiliza esse trabalho de forma conjunta, a professora Margarete, do Ciências Ambientais, professora Érica Royer, da Diagnóstico de Veterinária, professor
Trajano, Eduardo Trajano, das Ciências Aplicadas à Saúde. Muito obrigada. Professor Dauri. Eu gostaria de agradecer muito, né, esse convite para poder representar essa equipe, esse time que tem no peito aqui, ó, a logomarca da Universidade de Vassouras, e agradecer a cada um desses profissionais, a Ana Carolina, ao Luiz Caramês Berteges, ao professor Adiel Risse, Davi Risse, que hoje compõe, e também gostaria de estender esse agradecimento a todos os professores da casa, porque todos os professores da casa são potenciais professores que vão colaborar com a sua experiência, com a sua expertise, com a sua vivência profissional, colaborando com os alunos, colaborando com o escritório, colaborando com a patente, colaborando com a universidade como um todo, para que ela possa se tornar cada vez mais forte e esse logo brilhar cada vez mais. Então essa daqui é o meu agradecimento, né? Eu gostaria de encerrar minha fala dizendo que para mim é uma alegria muito grande estar aqui dando esse depoimento e podendo representar todos os meus colegas. E como diria o nosso fundador, General Sombra, que Vassoura seja uma marca. E eu tenho certeza, e a gente fica muito orgulhoso de recebê-los aqui no Direto do Campus para mostrar o que está acontecendo em inovação tecnológica. Eu tenho certeza que esse trabalho vai frutificar muito e nós ainda teremos muito orgulho de mostrar o quanto Vassouras investe em ciência e tecnologia. Com certeza quem está acompanhando aí o Direto do Campus, esse episódio, e que não tem tanta informação sobre o que acontece aqui dentro do campus da Universidade de Vassouras, quando olhar essa logo, quando olhar essa marca, vai saber que Vassouras produz ciência e tecnologia. Quero agradecer a sua audiência e lembrar então para você que está no YouTube, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Você que está no Spotify, marque para nos seguir, para quando chegar episódio novo do Direto do Campus, você receber aí a sua notificação. Em setembro, a gente volta com o próximo episódio. Vem aí o 4º episódio do Direto no Campus.